Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano solteira. É para isso que estamos aqui. Aqui nós vamos conversar sobre o quê? Sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. Eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio de hoje é como deixar de ser a mãe do seu homem. Então, se você sente que você sempre é a mãe no relacionamento, esse episódio é para você. As mulheres parecem ter internalizado a ideia de que quanto mais coisas elas fizerem pelos homens, mais os homens terão admiração e afeto por elas. E aí, desculpe eu te incomodar, mas não funciona assim. Talvez você já tenha experienciado isso ou esteja vivenciando isso atualmente. Parece que é assim que as coisas devem funcionar, né? Quanto mais você faz por ele, mais ele se apaixona por você. Mas não é assim que funciona. De fato, é exatamente o oposto que funciona. Não é fazer tudo por ele. Quanto mais você age como a mãe dele, mais distância ele cria entre vocês dois e isso quebra a polaridade sexual. Você pode pensar, eu faço tudo por ele, eu compro as meias, as cuecas para ele e sempre sei que ele precisa de camisas novas e qual é o tecido preferido dele. Eu sempre me esforço para que a casa esteja arrumada, eu sempre faço o suco verde para ele logo cedo quando ele acorda, eu marco corte de cabelo, né? Caso contrário, ele nunca corta o cabelo. Eu sempre lembro de pagar as contas do telefone, do cartão de crédito, porque se eu não fizer isso, ele esquece da data. Você é acostumada a fazer isso, eu sei disso. Ou, eu ajudo ele a escolher quais roupas usar, porque se depender dele, ele vai sempre de chinelo e de camiseta. Ou então, eu corto as unhas dele, né, dos pés dele, porque se depender dele, ele fica com aquelas unhas grandes de gavião. Aí você tem que cortar a unha dele, porque se você não cortar, ele não corta. Eu faço tudo e ainda assim nossa relação esfriou. Pode ser que você esteja passando por isso, pode ser que você já tenha passado por isso. Então, me desculpa, mas você está sendo a mãe do cara e não a parceira dele. E não tem nada mais broxante para um homem do que isso. Você se torna a mãe dele quando você faz coisas que ele não pediu. Quando você fica dando opinião ou conselho quando ele não pediu. Quando você fica tentando dizer para ele o que fazer e como ele deve levar a vida. É assim que você se torna a mãe dele. E aí no fundo, você acha que está fazendo algo bom, que está cuidando e fortalecendo, mas você não está. Você está matando a masculinidade dele. Os homens com a masculinidade forte, eles querem apresentar você para a mãe deles e não que você cumpra o papel dela, né? Ele quer apresentar você como mulher para a mãe dele, não que você seja a mãe dele. Esse é um problema clássico das mulheres modernas, das mulheres hoje em dia. Elas tentam ser tudo para todos. Elas tentam fazer tudo para todo mundo. Elas cozinham, limpam, passam, garantem que os travesseiros de todos sejam macios o suficiente e que todos tenham seus almoços prontos para amanhã. Elas se preocupam com o passado e com o futuro, estão sempre cuidando de tudo durante o primeiro turno, durante o segundo turno, porque, é claro, também tem que ter sucesso na vida profissional, também tem que ter sua carreira, das 9 às 17 tem que trabalhar e no segundo turno ainda tem que organizar tudo. Agir dessa forma hoje não é culpa sua, eu quero que você entenda isso. Você foi socialmente condicionada a achar que pode e deve fazer tudo e dar conta de tudo. Hoje, no momento no qual as mulheres trabalham fora e sustentam a casa, tanto quanto os homens, querer fazer isso e ainda cuidar de tudo e de todos acaba deixando você exausta, acaba deixando você frustrada e cansada. E isso, cansada, exausta, frustrada, é o oposto da feminilidade que você quer construir. Quando isso acontece, você deixa de fazer o quê? Você deixa de cuidar de você, porque você está muito ocupada cuidando dos outros. O volume do ruído externo é tão alto que você não consegue sintonizar o que está acontecendo dentro de você. E aí o que acontece? Você se decepciona várias vezes porque ninguém vê seus esforços. Você faz muito e, no entanto, você não tem nenhuma fração disso em troca. Você só doa e não recebe quase nada. Isso pode estar acontecendo com você hoje. Muitas mulheres sentem que já estão dando demais no relacionamento sem ver o resultado. E isso acontece porque provavelmente essas mulheres estão dando muito, mas não estão dando o que o seu parceiro precisa. Olha a sacada. Pode ser
ser que você esteja dando muito, mas não está dando o que o seu parceiro precisa. Às vezes, a mulher dá ao parceiro aquilo que ela quer para si. E aí ela se esquece que o homem é um ser diferente, com necessidades diferentes. Você está constantemente pensando no que fazer em seguida, no que fazer no meio, no que fazer depois. Você vira aquela louca do controle, né? De querer que tudo seja do seu jeito, você quer controlar tudo. E aí o que acontece? Você não tem mais tempo para fazer uma pausa e observar os primeiros passos dos seus filhos, ou de você descansar, de você relaxar. Você não tem tempo de brincar, você não tem tempo de estar no seu corpo, de estar sentindo as sensações do corpo. Você não tem tempo para dançar, você não tem tempo para rir, não tem tempo de beijar sem pressa, não tem tempo de apenas sentar e contemplar um pôr do sol, um entardecer. Você não tem tempo para ser e sentir como mulher. É como uma corrida dos ares que nunca termina e acaba com a sua sensualidade e com a sua leveza. E aí isso acaba com a sua relação. Você tem o medo de soltar o controle, né? De perder o controle. Aí você começa a falar, o que ele vai almoçar? Ele não sabe onde o cereal está na despensa. Ele não sabe qual a roupa colocar da criança num dia frio como hoje. Ninguém pode fazer melhor que eu. E aí você fica nesses pensamentos de controle e não deixa de fazer nada. Aí você pensa, eu preciso conseguir aquela promoção, eu preciso ir mais vezes na academia, eu preciso pintar o cabelo, minhas unhas dos pés estão horríveis, eu preciso começar um mestrado, eu preciso começar um doutorado, eu preciso começar uma pós-graduação, eu preciso jantar com os meus pais, eu preciso trocar o óleo do carro e consertar aquela janela quebrada. Aí você fica assim, né? Nossa, eu preciso fazer tudo, querendo dar conta de tudo. Eu preciso parar de mandar bolacha e todinho pro meu filho do lanche da escola, eu preciso pagar o IPVA. Eu preciso marcar o dentista para o meu marido. Eu preciso dormir mais. Eu preciso acordar mais cedo. E aí parece que você nunca dá conta de tudo. Essa pode ser você. Essa é você. E assim, você continua controlando a sua vida, a vida dos seus filhos, os homens. E você tenta controlar tudo ao seu redor. E aí, obviamente, você está exausta. Porque a energia do controle é uma energia de polaridade yang, masculina. Ou seja, a sua bateria fica descarregada constantemente porque você quer fazer tudo e sem perceber você acaba roubando o papel do homem na casa. Você está constantemente exausta, chateada, amarga, brava, os seus níveis de cortisol estão altos, seu ciclo menstrual está fora de sintonia, você tem dores nos ombros, nas costas, tem dificuldade para dormir, né? Talvez você já esteja no burnout. E eu não tô feliz por você estar aqui, mas eu tô aliviado por você ter chegado aqui, pois somente nessa condição de exaustão você entende que você tem a necessidade de parar, de que você precisa parar. E eu já atendi muitas mulheres, né, que eram essa mulher, que era essa louca do controle. Ela queria gerenciar tudo minuciosamente. Ela queria que tudo acontecesse como planejado. E ela se encarregava de tudo, incluindo os seus relacionamentos. E aí o que aconteceu? A vida ficou pesada, né? A vida fica pesada se você quiser dar conta de tudo. Você não nasceu para dar conta de tudo. Essa mulher, minha cliente, ela estava sempre exausta. Estava fazendo muito pelos outros e esperando muito dos outros. Ela queria que todos a amassem e dessem a atenção que ela merecia. E aí, o que acontecia? Ela se decepcionava de novo, e de novo, e de novo. Ela não se sentia apoiada, ela não se sentia apreciada e também não se sentia realizada. E aí, só mais tarde, ela descobriu que esta, né, é uma receita para o fracasso. E não apenas para ter um relacionamento saudável, mas também para você poder, na vida como um todo, né, não só na relação, mas na vida como um todo. E aí, depois de fazer um grande trabalho, né, interior, e ela descobrir algumas verdades fundamentais sobre a sua energia feminina, sobre a energia feminina dela, ela decidiu entrar num treino profundo para abandonar o controle. E aí ela decidiu deixar o mundo, a vida e os homens cuidarem dela. E aí tudo mudou. E é exatamente isso que você tem que fazer. Essa minha cliente, ela entendeu que se ela apenas deixasse os outros, e especialmente os homens, a ajudassem, eles iam fazer isso melhor do que ela. E com prazer maior. Claro, se aquele homem tivesse na energia masculina fortalecida, né, que tem como um dos principais objetivos e valores prover. E esse foi um processo longo. E até hoje ela está nesse trabalho porque se ela vacila um pouco, ela tende a voltar para a posição de controladora, porque é isso que o momento atual da sociedade exige. Então, você precisa
ser rebelde, assim como ela foi. No começo vai precisar se policiar o tempo todo, porque a sua energia feminina foi tão reprimida ao longo da vida que ela está adormecida. Então, vai ser preciso tempo para que essa sua energia feminina se aflore. Então, você vai começar a se rebelar e deixar sua energia se aflorar, energia feminina, e diminuir sua energia masculina, tá? Eu sinto o meu coração quebrar quando eu testemunho um relacionamento em que a mulher assume completamente a polaridade masculina. E aí o que acontece? Ela fica exausta nesse processo. Eu vejo isso com tanta frequência nos meus atendimentos, né, da minha mentoria, nos vários relatos que eu recebi no meu Instagram. E aí, os papéis naturais são completamente invertidos. E embora algumas mulheres estejam realmente mais felizes e confortáveis em atuar nessa energia yang, nessa energia masculina em seus relacionamentos, a maioria das mulheres não quer estar nesse papel. A maioria das mulheres não quer fazer o papel duro do homem. Até mesmo algumas mulheres, né, aquelas mais bem-sucedidas, que estão em posições poderosas, elas querem, elas sonham com um homem forte ao lado dela, no qual ela possa confiar profundamente e se render a ele. E aí, eu sei, para essa minha cliente não foi um processo fácil ela assumir para ela, né, que sim, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher independente, eu sempre corri atrás das minhas coisas e eu sei liderar a minha vida, mas sim, eu quero um homem provedor. Foi difícil para ela assumir isso, mas ela assumiu. Eu quero um homem provedor, eu quero um homem que cuide de mim, eu quero um homem que tenha a habilidade de liderar os caminhos e direcionar para onde nosso clã vai. Eu também sei liderar e posso fazer isso, mas eu adoro ter um parceiro que enxerga longe, que vê as oportunidades e me convida para segui-lo. Ela falou isso e foi difícil para ela. E eu sei que para você pode soar também estranho. Ela também falou assim: eu quero poder expressar minha vulnerabilidade ao invés de fingir o tempo todo que eu sou forte. Ao invés de fingir que eu sou forte, eu quero poder ser vulnerável. Eu quero poder desabar nos braços de um homem que se mantém forte e estável diante das minhas flutuações. Eu quero um homem que seja focado em resolver problemas, né? E que me deixe com o papel de nutrir, de inspirar e trazer amor e leveza para o clã. Se essas afirmações que ela fez causam um pouco de incômodo em você, eu te entendo. Porque a minha cliente também foi assim. Ela sentia que desejar isso tudo significaria fraqueza, porque foi isso que ela aprendeu ao longo da vida. Só que quando ela conseguia aceitar e honrar o seu feminino, ela entendeu que não tem nada de errado em querer todas essas coisas. Hoje ela entende que ela quer um parceiro e ela sabe que ela oferece muitas coisas em troca também nesse relacionamento. Só que são coisas diferentes. Ela quer essa provisão, essa proteção, só que ela oferece coisas diferentes e tá tudo bem. Ela entendeu que precisa de um homem que tenha a energia masculina mais forte do que a dela. Ou, se isso não acontecer, ela vai perder naturalmente a admiração e a atração por esse homem. Então, você também precisa de um homem que tenha a energia masculina maior que a sua. Senão você vai perder a admiração e a atração por ele. E aí que entrou o meu trabalho para ajudar ela a ela se aprofundar na energia feminina dela, deixando aflorar essa energia feminina e para que esse processo se tornasse mais fácil. Se ela continuasse alimentando a sua energia masculina controladora, seria praticamente impossível encontrar um relacionamento com um homem de energia masculina mais forte do que o dela. Por quê? Porque isso é um fato. A energia masculina dela é uma gigante quando ela alimenta. Assim como a energia feminina também se torna uma gigante quando ela alimenta a energia feminina dela. Por isso, hoje, ela entende mais como a vida funciona, sem moralismos, e ela pode fazer uma decisão consciente de escolher alimentar mais essa energia feminina dentro dela do que a energia masculina. E é exatamente isso que você precisa. E isso não te torna menos forte que os homens. Não. As mulheres que operam na energia masculina, na maior parte do seu tempo, elas não são apenas chefe de suas carreiras e negócios, mas elas são também chefe de seus homens. E aí depois elas não sabem como desligar o controle quando estão em casa em momento de intimidade. E elas começam a mandar, dar comando, dar controle, dar conselho sem pedir. E como eu falei anteriormente, a culpa não é sua. A culpa não é das mulheres. Vivemos numa sociedade totalmente masculinizada, que muitas vezes te obriga a ser tudo, a conquistar, a realizar, a fazer, a sempre crescer, sem que você tenha tempo para ser, né? Então está sempre fazendo, mas você não consegue ser. Por quê? A essência feminina é o ser. E quando você não tem tempo para ser, porque está sempre fazendo, você adoece e você entra na polaridade do masculino tóxico. E aí essas mulheres se queixam do quê? Não há homens bons no mercado. Sem elas perceberem que um homem bom não vai ser atraído por uma mulher que quer controlá-lo. Um homem na energia masculina não vai admitir uma mulher que quer controlar ele. Ele não vai se contentar com isso. Esse cara, ele já amadureceu. Ele já se tornou um homem adulto
adulto que não precisa de outra mãe. Ele quer o quê? Ele quer uma parceira. Ele quer uma parceira feminina igualmente madura, que vai ser complementar a ele. Você hoje se sente falsamente realizada e orgulhosa de você quando você continua dizendo: ah, eu te disse, eu tinha razão. Quando você vai aprender a ouvir a sua esposa, isso te dá a sensação de falso orgulho. Mas no fundo, você sabe que você está tratando o seu namorado, o seu marido como uma criança. E aí, você precisa parar de ser a mãe dos seus homens. Você precisa parar de fazer isso. Quando você diz para ele o tempo todo o que ele deve fazer, você mostra que você não confia nele. E por que então você está se relacionando com um homem no qual você não confia? Qual é o sentido disso? Não tem sentido. Então saia dessa posição. Se você encontrou um homem que tem potencial e você acha que você vai conseguir colocá-lo no caminho de sucesso da sua vida, dizendo o que ele tem que fazer, esse é um grande erro. Isso não vai dar certo. Várias clientes minhas já tentaram fazer isso e não conseguiram. Várias. Se você não consegue aceitar o homem pelo que ele é hoje, então você é a mulher errada para ele e você precisa liberar. Você precisa liberar ele. Liberar para quê? Liberar para ele seguir em frente. Deixe ele ir. Não tente melhorar o seu homem. Ele vai acabar bravo e ressentido com você e a atração dele por você vai diminuir a cada dia. Você precisa parar de dizer aos homens o que fazer. Você precisa parar de tomar decisões por eles, de planejar suas carreiras, de planejar suas interações sociais e seus caminhos futuros. Pare de fazer isso. Liberte ele. Observe-o cair e deixe ele voltar vitorioso. Deixe ele fazer o papel dele. Só então você terá um homem que respeita e confia profundamente, a qual você pode se render. Se não for desse jeito, você não vai confiar nele. E pode ser que você esteja vivendo isso hoje. E quando você acordar para essa realidade, com o que está criando para você, você vai perceber que é um caminho absurdamente exaustivo de estresse crônico, ressentimento e amargura. Se você ainda não percebeu, em alguns anos você o fará. Mulheres diferentes recebem essa mensagem de diversas formas. O seu corpo vai te dizer com dores, né? Dores nas costas, dores nos ombros, vai ter o intestino preso, vai ter a incapacidade de relaxar e de se render, vai ter a dificuldade em sentir e receber prazer. Tudo isso chega para aquelas mulheres que não querem soltar o controle, que querem abraçar o mundo sozinhas. Então, agora eu vou revelar uma lista com alguns itens para te ajudar a identificar se você está nesse caminho de autodestruição e queda do seu relacionamento, no qual você se tornou a mãe dele. Então preste atenção, se você está tentando fazer essas coisas aqui, eu quero que você observe e que você vá deixando de fazer. Você está tentando arranjar um emprego para ele, você é a principal cuidadora das finanças e da família o tempo todo. Você sempre precisa marcar o médico, os exames para ele, porque se você não fizer isso, ele não vai fazer. Você é a principal tomadora de decisões de planos a longo prazo, né? Incluindo o destino do relacionamento. Você sempre organiza as coisas dele, o quarto, a mala, o guarda-roupa, etc. Tá se identificando? Você se vê dizendo a ele o que fazer com mais frequência do que realmente pedir conselhos a ele. Ou seja, você faz mais, você fala mais do que ele fala. Você delega funções para ele fazer, mas sempre acha que ele faz as coisas errado e quer ensinar o seu jeito de fazer, né? Ele falou que vai lavar a louça e você, não, eu quero que ele lave a louça naquele horário que eu quero, não na hora que ele tem que lavar. Você acha que ele sempre parece estar em apuros, você não confia nele para muitas coisas, ou você percebe que ele esconde coisas de você ou mente para você. Outro sinal é, você constantemente o compara a outros homens, ou fica sonhando com esse outro alfa masculino. Você acha que ele tem potencial e fica tentando melhorá-lo para que ele chegue ao nível de homem que você deseja. Se isso está acontecendo com você, é porque você está querendo ser a mãe dele. Outro ponto, que é muito comum nas mulheres que são mães dos seus parceiros, você tem pouca vontade de fazer sexo com ele. E o mais complicado disso tudo é que seu parceiro permitirá que você projete esse tipo de vida para ele e ele seguirá suas regras simplesmente porque é mais fácil e menos estressante para ele. Vou te contar um segredo sobre os homens. Os homens estão programados para encontrar os caminhos de menos estresse. Então, se ele conseguir chegar num ponto B em menos tempo e com menos estresse, é isso que ele vai escolher. Por quê? Por que ele vai se esforçar se é mais fácil ele deixar isso com você? Por que ele vai liderar se é mais fácil deixar isso com você se você lidera? Um homem, ele só quer paz. E se paz significar deixar você ser o chefe, ele vai fazer isso. Se significar deixar você assumir o controle da casa, da relação e da vida
vida dele, ele vai fazer isso. Ele vai parar de discutir, vai fazer o que você manda, só para que ele possa ter um pouco de paz. E pode ser que isso esteja acontecendo com você hoje. Pode ser que isso esteja acontecendo na sua relação. Ele vai começar a se distanciar e vai se fechar cada vez mais no mundo dele. E aí, ganhar discussões com você não vai ser prioridade para ele. Ele não quer ganhar discussão. Ele fez isso o dia todo no trabalho. Com você, a prioridade dele é ter tranquilidade, felicidade, é ter leveza. E é por isso que ele permite que você organize o trabalho para ele, que tome as decisões da casa, que faça, e aí ele começa a fazer o que você manda. Claro, nem todos os homens vão deixar você fazer isso. Se o homem está resistindo ativamente à sua mania de querer controlar a vida dele, esse é um bom sinal. Se sempre que você tenta falar para ele como liderar a sua vida ou como fazer as coisas, vocês acabam brigando, isso é um bom sinal. Significa o quê? Significa que ele é um exemplar um tanto quanto raro nos dias de hoje. Ele tem o seu lado masculino fortalecido. Ele não vai se render. Ele não vai deixar você liderar. Ele não vai deixar você mandar nele. Quando você começar a dar comandos, ele vai começar a falar, ó, você tá mandando em mim, você tá me dando comandos, não quero que você faça isso, tá? Se esse for o seu caso, esse homem, né, ele não está disposto a desistir da sua masculinidade em nome do relacionamento. E isso é bom, porque isso vai fazer com que você volte para a sua energia feminina, tá? Então, agora, você só precisa deixá-lo em paz se você não quiser perdê-lo. Não há nada mais devastador para uma mulher feminina, né, do que estar com um homem que ela não respeita e trata como uma criança. Quando você trata um homem como uma criança, isso vai matar o seu relacionamento. E é muito triste ver um homem adulto curvar os ombros, abaixar o queixo e ter aquele rosto de cachorro abandonado quando está ao lado de uma mulher que é a mãe dele. Esse homem, ele anda sempre pisando em ovos quando está perto de você. E aí, o que acontece? Ele não pode ser ele mesmo perto de você. Quanto mais você implica com ele, mais submisso ele tende a ficar. Então, é importante que você entenda que você pode fazer alguma coisa para mudar isso. Porque se você fizer isso, ele vai estar no fundo do poço. Ele vai estar longe da sua essência. E não existe nada mais devastador para uma mulher feminina do que um homem com a sua energia masculina enfraquecida. Confiar no seu homem é um dos elementos principais para que você se mantenha atraída sexualmente por ele e o veja como parceiro certo. Para quem vê de fora, pode parecer um exagero, mas quando o seu parceiro não está presente na sua masculinidade, isso faz o quê? Isso te força a você assumir a energia masculina do relacionamento. E aí o que acontece? Você sente que o clã está em perigo. E aí você se sente obrigada a assumir a liderança do relacionamento. E no fundo, não é isso que você quer. No fundo, você só queria relaxar e poder confiar no seu parceiro. Mas ele está te decepcionando tanto e está te obrigando a entrar nessa polaridade masculina que não é sua. Isso te deixa exausta. Isso te deixa cansada com o passar do tempo. Subconscientemente, você sabe, né, que já tem entrado na energia masculina no trabalho. Beleza. De decidir, liderar, agir, e que se você tiver que assumir a energia masculina em casa também, isso vai ser muito prejudicial para você. Você, de forma subconsciente, você sabe disso. Por isso, você sente tanto ressentimento por esse homem com energia feminina alta. E a essência da energia feminina é o brilho, é a leveza. Se você tem que parar de cuidar de você e começa a precisar cuidar da vida do seu parceiro, direcioná-lo, então você naturalmente vai se tornar sem brilho, sempre cansada, exausta e incapaz de dar para o seu parceiro a energia feminina que seria o maior presente para ele. E aí isso faz com que? Isso faz com que vocês dois se afastem. Vocês podem se amar, mas tem chances de ele buscar outra pessoa com energia feminina, mesmo você fazendo tudo por ele. Assim como há muita chance de você começar a se atrair por homens, né, que têm uma energia masculina mais alta. Então é por isso que, na maioria dos casos, uma relação despolarizada, ela ou termina ou tem uma traição. Num relacionamento, quanto mais você puder estar relaxada no seu feminino, mais leve e radiante você vai estar. Quanto mais você tiver que assumir o masculino, mais pesada você vai parecer, mais cansada você vai parecer. E sim, você pode e tem total condições de assumir o controle da vida de vocês, do casal e da família. Mas, quando você aprende a liberar sua energia feminina, em muitos momentos você vai preferir relaxar e deixar fluir do que estar no comando. É exatamente isso que você começa a fazer, deixar fluir e não ficar no comando. E a única forma de você estar presente no seu feminino é quando você não se sente obrigada a estar no comando o tempo inteiro. Se o seu parceiro está desconectado da sua essência masculina, se ele está sempre indeciso ou em cima do muro, você vai sentir isso. Não significa que o seu parceiro tem que fazer muito dinheiro. Ele pode escolher ser um monge, mas se você sente que ele tem clareza sobre os seus objetivos e está se mantendo fiel a eles, então você consegue relaxar. Então você precisa de um homem que tenha uma missão, de um homem que tenha um objetivo e de um homem que siga fiel a esses objetivos. Se você
você sente que seu parceiro está sem direção, você vai instintivamente querer impor o seu direcionamento para ele. E aí isso vai fazer com que você perca a confiança nele e se desconecte da sua energia feminina. Se você se identificou com tudo isso que você acabou de ouvir, se você tem vivido um relacionamento no qual você não confia mais no seu homem, no qual você teve que se tornar a mãe dele, ou que você precisou entrar predominantemente na sua energia masculina, a boa notícia é que pode existir uma saída para isso. Mas você não pode salvar o seu relacionamento por vocês dois. Você não pode você não pode forçá-lo a reassumir essa energia masculina, porque o que você tem feito até agora não ajudou. Então, você não pode fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, não é cobrando, não é forçando, não é falando o que ele tem que fazer que você vai salvar o seu casamento. Essa é a chave. Você não pode recuperar a masculinidade dele. Ou você vai cometer o mesmo erro de sempre, tentando ser a mãe dele, consertar tudo. Isso não vai funcionar. E como que você pode reverter isso? A mudança precisa ser sua. Você precisa mudar primeiro. E sim, eu sei, há muitas coisas que os homens poderiam fazer, mas esse programa aqui é para você, mulher. Então, é com você que eu quero falar, beleza? Vamos focar no que você pode fazer. Você vai ter que mudar algumas das atitudes que você faz hoje e ver como que ele vai reagir. É exatamente isso que está ao seu alcance. Você vai fazer algumas coisas ou deixar de fazer outras, combinado? Então, o que você tem que fazer ou deixar de fazer? Vamos lá, eu separei aqui embaixo alguns itens que você vai fazer, que vão ajudar de forma indireta ele a recuperar a masculinidade dele. Primeiro, vamos lá, pare de ficar pedindo que ele faça as mesmas tarefas que você, do seu jeito. Não adianta você delegar uma coisa para ele e ficar controlando para saber se ele vai fazer do seu jeito, não. Deixa ele fazer do jeito dele, tá? Sim, para você é importante que as roupas claras sejam sempre lavadas separadas das roupas escuras, ou que as fronhas dos travesseiros estejam sempre num jogo com lençóis, ou que o banheiro esteja sempre com uma fragrância de laranja doce, sim, né? A gente sabe disso, que você gosta que as coisas estejam do seu jeito, beleza? Ou que a sua família se alimente com qualidade, ao invés de pedir sempre delivery, mas talvez esse homem que está com você, ele enxergue as coisas de forma diferente. E você não é a mãe dele para ensinar como ele tem que fazer as coisas. Comece a aceitar isso. Ou você deixa ele fazer do jeito dele sem reclamar, ou você assume essas funções e passa para ele outras funções que costumavam ser da responsabilidade dele. Por exemplo, vocês podem combinar que você lava as roupas, né? Porque você gosta de fazer do seu jeito, né? E deixa que ele dirige, né? Que ele dirija, você deixa que ele cuide do carro, você deixa que ele cuide da manutenção do carro, tá? Você lava a louça e você deixa ele ganhar dinheiro, tá? E lembre-se que isso não significa que as mulheres só podem fazer uma coisa ou que os homens só podem fazer outra, não. Só não seria certo que a mulher faça tudo, tá? Porque senão ela vai ficar sobrecarregada. Mas quando você separa, quando você faz uma coisa, ele faz outra, fica melhor. Então, ao invés de entrar numa briga eterna, pedindo para ele lavar as toalhas, né, separar as roupas, assuma essa tarefa você, já que para você isso é mais fácil. E deixe que ele se encarregue de fazer outras atividades, que para ele é mais fácil, combinado? Aqui em casa, a Keila lava a louça, a Keila cozinha, eu bato o prego, eu faço as coisas mais pesadas, eu levo o lixo lá para fora, tá? Segundo ponto, pare de ficar se perguntando se alguém tem um emprego para ele. Pare de ficar olhando os seus contatos, se alguém tem um emprego, se alguém tem uma promoção para ele. Não, você pode contribuir muito para o sucesso dele, da carreira do emprego dele, mas não fazendo o trabalho dele. Você vai fazer isso apoiando, motivando, estando do lado dele, tá? Deixe ele descobrir esse trabalho novo sem você e confie que ele vai fazer isso. Deixe ele descobrir isso sem você. Confie que ele vai fazer. Mesmo que isso signifique que ele vai quebrar a cara algumas vezes, mesmo que signifique que ele vai receber ou não algumas vezes, beleza, faz parte, tá? O acerto nasce depois de vários erros. Então deixe ele falhar, tá? E esteja preparada para que ele falhe, tá tudo bem. E não fique falando assim, eu te disse, eu sabia que você não ia conseguir fazer isso. Nossa, esqueça, eu faço tudo sozinha. Não. Se ele errou, apoie ele para ele poder continuar buscando o acerto. Combinado? Terceiro ponto, pare de fazer planos a longo prazo, especialmente sobre casamento e decisões sérias de relacionamento. Pare de falar sobre casamento o tempo todo. Pare de cobrar que ele tome uma decisão. Não. Isso tem que ser natural. E se ele não está tomando decisão, talvez não seja ele. A pior coisa que você pode fazer com um homem é você forçar ele a casar. Ele vai se sentir ressentido. Então, não force. Não fale sobre casamento. E se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não falou sobre casamento, não é ele, tá?
Liberte ele desse fardo desnecessário. Se ele ainda não fez uma proposta para você e você está esperando isso há muito tempo, você precisa tomar a decisão de sair dessa relação. E se for preciso, termine, tá? Mas não force ele a tomar a decisão. Não termine. Fala, eu cansei, eu já esperei você por muito tempo, tô seguindo minha vida. Número 4, pare de criticá-lo na frente das outras pessoas. Nunca, jamais critique o seu homem na frente das outras pessoas. Ver a sua própria mulher desmerecendo na frente das outras pessoas pode ser fatal para a masculinidade do homem. E aí, você ser a mãe dele na frente dos outros diminui o respeito das outras pessoas por ele. Então, comece a resolver os seus conflitos de portas fechadas, quando ninguém estiver ouvindo. Combinado? Fechou? Quinto passo. Pare de controlar o dinheiro dele. Deixe ele gastar o dinheiro com o que ele acha importante. Deixe o dinheiro dele em paz. Deixe ele resolver. Você pode controlar o seu dinheiro, mas deixe que ele decide como lidar com as finanças dele. É fundamental isso. Deixe ele correr riscos. Você precisa ver ele viver no limite de vez em quando. Ele precisa sentir, essa testosterona correndo, essa testosterona aumentando. Ele precisa sentir a adrenalina de estar fora da sua zona de conforto. Isso faz parte. Isso faz parte do homem. Isso faz parte da vida. Sim, eu sei. Isso é assustador, mas faz parte do processo. Eu não disse para você que seria fácil, né? Então deixe que ele corra riscos, deixe que ele falhe. E assim ele vai aprendendo, ele vai crescendo. Não critique ele pelas falhas, porque senão ele não vai querer ser criticado e vai parar de falhar, vai parar de tentar. Combinado? Sexto passo. Pratique dizer não sei se ele perguntar o que ele deve fazer. Você não é a coach dele, você não é a mãe dele, você não é a conselheira dele. Liberte-se desses papéis. Você não precisa se envolver em tudo o tempo todo. E você também não precisa ser a pessoa que tem todas as respostas e soluções sempre, não. Se você fizer isso, ele vai ficar destreinado da habilidade de tomar decisões. Então, deixe que ele quebre a cabeça, Deixe que ele encontre as melhores soluções para o problema. Os homens têm essa habilidade natural de serem resolvedores de problemas. Então, é só você parar de facilitar para que ele possa naturalmente deixar essa habilidade aflorar nele de novo. Combinado? Sétimo passo. Pare de sufocá-lo. Deixe que ele tenha tempo sem você. Deixe que ele faça coisas de homem. Deixe que ele saia com os amigos. Claro, que isso não seja uma rotina, mas a cada 15 dias, a cada 30 dias, no horário à tarde, de manhã ou até 10 horas da noite, beleza? É importante que os homens passem tempo com os outros homens, Assim como também é importante que as mulheres passem tempo com outras mulheres. Na sua casa, deixe ele ter a sua caverna, deixe ele ter um lugar, um quarto ou um escritório, ou a garagem, que ele possa ter o espaço dele. É importante para o homem ter o espaço dele. E aí, com isso, ele vai recarregar a bateria dele, ficando sozinho, ficando com outros homens, sem você precisar fazer nada, tá bom? Oitavo passo, deixe que ele cuide de você. Sim, eu sei que você sabe se cuidar sozinha, eu sei, mas ao você deixar que ele cuide de você também e te proteja, você vai criar um benefício para ambos. Você vai deixar a sua feminilidade aflorar e você vai deixar a masculinidade dele aflorar. Quando você estiver na sua semana de inverno, estiver carente, estiver melancólica, quando você estiver na sua semana de TPM, deixe que ele saiba disso, Eu falo isso para aquele também. Você precisa me falar quando você está de TPM, mas não espere que ele adivinhe o que está acontecendo com você, porque ele não vai adivinhar. Os homens não são bons nessa sutileza. Então, quando você estiver de TPM, estiver carente, fale para ele, tá? Eu vejo muitas mulheres querendo que os homens percebam o que acontece emocionalmente com elas. E quando isso não acontece, elas se fecham. E isso só piora tudo. Então, a partir de hoje, nessa relação ou nas próximas, diga para ele com clareza: eu tô me sentindo carente, eu tô com vontade de chorar, eu preciso de um abraço seu, eu preciso de uma massagem sua. E pode ter certeza que esse homem vai fazer de tudo para te ver feliz, porque isso vai estimular a habilidade dele de proteger e de resolver problemas para você. É para isso que o homem nasceu, para proteger você, para antecipar as suas necessidades. Se renda ao abraço do seu homem, se renda ao abraço dele. Perceba como é bom você se sentir acolhida no abraço de um homem. Deixe que ele faça a massagem em você do jeito que ele quiser, Não queira decidir o tipo de massagem, o óleo, a posição. Deixe que ele ofereça para você essa massagem e simplesmente curta. Deixe-o carregar as malas pesadas também. Sim, eu sei que você consegue, mas deixe o seu homem ocupar essa posição de carregar o peso, porque vai ser bom para os dois. Deixe ele abrir aqueles potes de vidros, de palmito, de azeitona. Sim, eu sei que você consegue, mas peça ajuda para ele e observe, a polaridade sexual surgindo entre vocês quando você pede isso. Conforme você
aplica essas mudanças, vai sobrar tempo para você poder preencher a sua vida com outras coisas importantes para você. Então, aproveite isso tudo que você ouviu para refletir sobre o que aflora a sua feminilidade. Por exemplo, dançar, produzir coisas com as mãos, como pintura, cerâmica, uma visita mensal no spa, mais contato com a natureza, exercícios físicos. Aí você pode escolher. E uma vez importante, essa transformação é tão poderosa que pode ser até perigosa. Pode acontecer duas coisas. Ou o seu relacionamento vai florescer, ou realmente ele vai acabar. O seu homem, ou ele vai enfrentar o desafio, ou ele vai se afastar. Então, você precisa estar pronta para isso. Por quê? Porque ele havia se comprometido com uma outra versão sua antes. E pode ser que ele não esteja pronto para mudar ou para se transformar. Então, quanto mais você entrar mais profundamente na sua energia feminina, a única forma de vocês continuarem juntos é se ele entrar na polaridade masculina dele. Se esse for o caso, ele pode não querer fazer isso. Ele pode não estar pronto para isso. E se esse for o caso, o relacionamento estará com excesso de energia feminina. Por quê? Porque tanto você quanto ele, vocês estarão na energia, na polaridade feminina. E aí, a atração sexual de vocês vai ser extinguida. Culminando no quê? Culminando no fim da relação. Por isso, decida por si mesmo o quanto você deseja viver essa nova fase e respeite qualquer que seja a decisão dele. Você também não é obrigado a fazer essas mudanças. Você pode escolher continuar a viver como você tem vivido para você não correr o risco de que a sua relação termine. Tudo bem, a escolha é sua, mas agora você sabe que é uma escolha. Você pode escolher tomar a decisão certa. E se você decidiu aplicar as mudanças que você aprendeu nesse episódio e a sua relação chegou ao fim, aceita esse processo. Às vezes, realmente, a gente não vai conseguir ajudar o parceiro, a gente não vai conseguir ajudar o outro. Então, não se culpe por isso. Talvez tenha sido tarde demais. Ou talvez a questão dele tenha raízes mais profundas. Talvez a queda da masculinidade dele não tenha acontecido durante a relação de vocês. Pode ser algo que já traz desde a infância dele, desde a relação com os pais dele. E uma coisa que eu quero que você entenda é: ninguém muda ninguém. Você não vai poder salvá-lo. Você só pode se salvar, tá? Então, aceitar isso faz parte da sua jornada de transformação de uma lagarta para uma borboleta. E, quem sabe, o fato de você decidir ir embora vai fazer com que ele desperte para o fato de que ele precisa mudar. Às vezes, o medo de te perder vai fazer com que ele mude. Mas aí, você só vai voltar para ele se de fato ele mudar. Ou não. Ou talvez ele não te procure. De qualquer forma, você precisa pensar em você. E o que você aprendeu com esse relacionamento vai te permitir ter uma relação muito melhor no futuro. Ter trabalhado a sua feminilidade vai te permitir finalmente encontrar um homem com a masculinidade fortalecida. E aí vocês vão se complementar, cada um estando no seu lugar. Alguém que talvez já venha pronto. Porque quanto mais você trabalha na sua feminilidade, mais poder de atração você vai ter com os homens masculinos. Então agora chegou a hora de você colocar em prática. Vai lá, pratica, faz e depois volta aqui na semana que vem para me dizer como é que foi, tá? Faz ou deixa de fazer, né? No seu caso pode ser que você tenha que deixar de fazer algumas coisas. Combinado? Um grande abraço para você e até o próximo episódio.